Olá pessoal, a partir de agora nós iremos começar a nossa aula. De antemão eu quero passar algumas informações para vocês. Primeiro, nossa aula está sendo gravada. A partir de agora eu quero que vocês, por gentileza, desliguem seus microfones, deixem no mudo para que não tenha interferência e que vocês me escutem com qualidade. Uma outra observação que eu quero pontuar é que o chat está aberto, tá? Eu estou vendo vocês online. Estou vendo também aqui a lista de alunos. E qualquer dúvida, manda no chat que aqui a gente vai respondendo aos poucos, tá bom? Confesso que eu preparei essa aula com muito carinho. Eu estou morrendo de saudade de vê-los presencialmente. Hoje é a nossa primeira aula por videoconferência. Então sejam muito bem-vindos à disciplina de Introdução à Profissão. E eu quero começar com um pensamento. Para provar que eu estava com saudade de vocês, eu coloquei a foto do nosso primeiro encontro aí, tá? E aí, estamos passando por tempos difíceis, em momentos instáveis. E eu disse, por que não começar a nossa aula com um pensamento? Já que a gente tivemos que mudar a rotina, nós tivemos que se adaptar ao isolamento social. Então a gente está se conhecendo, a gente está vivendo novas experiências que não tínhamos a noção que um dia passaríamos por ela. Sem mais delongas, o pensamento que eu separei para vocês é um pensamento que fala sobre tempo. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e existe tempo para todo propósito. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Isso é óbvio, né? Há tempo de plantar e há tempo também de arrancar o que se plantou. Existe tempo para curar. Há tempo para derrubar e tempo para edificar. Existe tempo para chorar e também existe tempo para sorrir. Existe tempo de plantear, mas também existe tempo de saltar de alegria. Existe tempo de espalhar pedras e também existe tempo para juntar essas pedras. Ah, que existe tempo para abraçar. Bom, né? Mas também existe tempo de se afastar do abraço. E eu penso que é esse momento que estamos vivendo. Há tempo de buscar e também há tempo de perder. Há tempo de guardar e há tempo de deitar fora. Existe tempo para rasgar, mas também existe tempo para a gente coser. Existe tempo para estarmos calados, mas também existe tempo para falar. E o melhor, existe tempo para amar, mas também existe tempo para aborrecer. E para a gente concluir o pensamento, existe tempo de guerra e também existe tempo de paz. E essa é a certeza desse pensamento, que nós iremos sair firmes e fortes dessa pandemia, fortes, vivos e experientes, beleza? Então é esse meu pensamento para a gente. Eu sei que tivemos vários problemas em adaptação à plataforma. Sem delongas, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Noções Gerais da Profissão, Definição Histórico. Eu sou o professor Jabson Santana e a partir de agora a gente começa a nossa aula, tá bom? O que é importante você saber? Nessa aula, ou ao término dessa aula, nós temos que reconhecer a definição da profissão de fisioterapeuta. É fundamental que a partir de agora a gente saiba quais são a nossa história, os nossos valores e o que realmente significa ser fisioterapeuta. É importante também descrever os aspectos históricos da profissão no contexto mundial, e isso a gente vai destrinchar passo a passo. E é fundamental a gente relatar os principais fatos históricos que aconteceram na fisioterapia no decorrer do âmbito nacional. Então, a fisioterapia ela é uma das profissões mais novas da área da saúde, sendo desenvolvida no país devido aos esforços da categoria profissional. Então eu falo que a nossa profissão ela é relativamente jovem. Em 2019, precisamente 13 de outubro, nós fizemos 50 anos. Nós fizemos meio século. Então, esse ano estaremos fazendo 51 anos de profissão. Então, observe que ela é uma profissão nova quando a gente compara com as outras profissões de saúde. Porém, apesar de nossa profissão nem ser uma idosa, mas nós temos muitos frutos, temos filhos, que são as nossas especialidades, as nossas pós-graduações. Nós temos netos, que são as pesquisas que são feitas, porque tudo que fazemos é embasado, tá?
Então, eu quero começar fazendo logo uma pergunta. Simone, você está aí online, está me vendo. A fisioterapia, ela é uma área de atuação profissional? Ou Gabriele Loureiro, ou eu posso dizer para você que a fisioterapia é uma área da saúde? Ou a gente vai concordar com o Guilherme, que está aí caladinho, só observando, que acha que a fisioterapia são ambas perguntas junto, são as duas respostas. É? Então, eu digo pra gente que a fisioterapia são ambas as coisas e a gente tem muita coisa para descobrir sobre isso, tá bom? Para que a gente compreenda melhor, adequadamente esse processo de desenvolvimento, é necessário que a gente conheça a origem. Quando a gente conhece a gênese de uma coisa, de uma determinada profissão ou dentro de outros aspectos, a gente consegue trabalhar melhor. Isso vocês vão ver quando vocês começarem a pagar a parte clínica, e a gente vai orientar muito o paciente que quanto mais o paciente ele conhece o problema, ele conhece da doença dele, ele consegue viver melhor, porque ele colabora, ele consegue entender os aspectos. Então, se tratando a nível de profissão, se a gente conhece a nossa origem, como a gente foi formado, se a gente entende todo o processo de evolução que foi construído e todo o avanço, tanto nacional ou mundial, a gente consegue trabalhar com mais qualidade e com mais respaldo, tá bom? Então, é importante a gente conhecer um pouquinho também a sistematização sobre o conhecimento da definição da nossa profissão e como surgiu essa regulamentação. Eu adorei esse slide, fiquei apaixonado, eu passei um tempão elaborando ele. Eu achei que ele ficou super lindo, né, gente? Júlia, o que é que você achou do meu slide? Ó, segundo o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a fisioterapia é uma área da saúde que é uma ciência da saúde, tá? Então a nossa profissão é uma ciência da saúde que ela estuda, previne, avalia e trata. Vamos destrinchar isso aqui, Julie. Me ajuda aqui, a gente vai destrinchar para que fique bem entendido. Não só ler o conceito, mas entender como é que esse conceito que o Conselho Federal disponibilizou para a gente. Por que a fisioterapia estuda? Anota aí no caderno de vocês, tá? Porque a gente tem um planejamento. Nada é feito obsoleto. A gente se baseia respaldadamente através de pesquisas de campo, através de projetos de mestrados. Então, todos os recursos que a gente usa, todas as metodologias, elas são respaldadas, tá? Por isso que a fisioterapia estuda. Maria Levi, por que que a fisioterapia ela previne? Tá? Então deixa eu ajudar vocês. Quando a gente fala que a fisioterapia previne, note aí, ele tem 3 aspectos. Primeiro, a manutenção da saúde. Segundo aspecto, ele tem a prevenção das doenças. E o terceiro aspecto, alguém sabe? Michael Douglas, me ajuda aí. Prevenir é manutenção da saúde, prevenção e o que mais? Promoção. Notem aí, são esses 3 aspectos. Então, quando eu falo para um paciente que a fisioterapia ela previne, a gente está tendo manutenção, prevenção e promoção da saúde, tá bom? A fisioterapia também, ela avalia e trata. Gente, isso aqui é fundamental. Nós, como fisioterapeutas, temos autonomia e respaldo e inteligência para a gente pegar um paciente, quer seja para um atendimento domiciliar, quer seja para um atendimento no nosso consultório, ou quer seja numa clínica ou dentro de um hospital, em outro ambiente. A gente não fica preso a determinada profissão, ou a determinada especialidade, ou a determinado profissional. A gente tem autonomia de ter o contato com o paciente, fazer uma avaliação e ter um diagnóstico do problema dele e também tratar esse paciente e dar alta, tá? Então, eu vou tentar, não é a nossa área, mas eu vou tentar, antes de terminar o semestre, a gente fazer uma avaliação fisioterapêutica, para a gente entender como é que a gente analisa, faz uma anamnese, trata, mostra a conduta e dá alta ao paciente, tá bom? E a gente pensando, quando estuda, quando previne, quando avalia, a gente pensa sempre em tratar os distúrbios cinéticos funcionais. Rayane, você lembra que na nossa primeira aula no encontro, acho que foi dia 5 de março,
eu falei o que era distúrbio, falei o que era cinéticos e falei o que era funcional. Então tudo que a gente faz, a gente pensa em movimento, a gente pensa em funcionalidade. E todos os problemas que acontecem, tanto a nível orgânico ou a nível como é que eu posso dizer? Músculo-esquelético, a gente pensa em tratar os problemas genéticos, os traumas, que são externos, e também a gente pensa em tratar as doenças adquiridas. Beleza? Na plataforma de vocês foi disponibilizado esse livro, Introdução à Profissão Fisioterapia. É o livro base pedagógico que a gente tem acesso na plataforma. Confesso que o livro é muito completo, vocês não precisam de metodologia fora, de outros recursos, de outras bibliografias. Porém, particularmente eu adoro esse livro quando eu dou aula, Fisioterapia no Brasil, de Rubens Rebelato. Se você, lá na IES nós temos na faculdade, se vocês tiverem a oportunidade de pegar para ler, fiquem super à vontade, tá certo? Porque é um livro que tem uma linguagem didática e a gente pode conciliar o livro Introdução que temos na plataforma com o livro Fisioterapia no Brasil, que traz uma linguagem muito bacana. Sara e Vinícius, vocês viram na plataforma, lá no ambiente virtual de aprendizagem, no Blackboard, que nós temos um artigo disponibilizado para vocês estudarem, que faz referência um pouquinho à fisioterapia no Brasil. Eu fui lá na internet, fiz o print desse artigo científico e coloquei aqui do ladinho no cantinho direito da revista Ciências e Saúde. O que é que esse artigo fala? Esse artigo que vocês têm ele na íntegra, lá na plataforma, ele fala um pouquinho das epidemias de poliomielite no Rio de Janeiro durante os anos de 1950. Para eu fazer uma contextualização do que a gente vive hoje, hoje estamos vivendo uma pandemia do Covid-19, né? Porém, lá na década de 50, no Rio de Janeiro, estava acontecendo uma epidemia de poliomielite. E aí foi um período que foi muito sacrificante e foi o divisor de águas, tá? Para a fisioterapia. Por quê? Poliomielite são 3 tipos de vírus, poliovírus, que atinge a miele ou a medula, tá? Miele vem de miolo, medula, e ite se chama inflamação. Toda palavra que termina em ite indica que tem um processo inflamatório. Então, poliomielite, vários processos inflamatórios na medula. E, consequentemente, a criança desenvolve sequelas motoras, deficiências físicas. Poliomielite é a mesma coisa de paralisia infantil, tá certo? Então, no Rio de Janeiro tinha um surto muito grande. E as pessoas estavam tendo contato com o vírus, estavam desenvolvendo problemas, crianças nascendo com deficiência, não existia vacina suficiente para todo mundo, então foi um surto muito grande. Para isso, em meio a essa guerra de poliomielite, foi criado a ABBR, que é a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. É uma entidade filantrópica onde banqueiros, empresários, médicos experientes e famílias de um grande poder aquisitivo e as famílias que tinham crianças sequeladas da poliomielite se juntaram. E olhe que o surto da epidemia começou em 1950, 4 anos depois foi que essa associação foi criada de reabilitação. Então, olha o quantitativo de pessoas com deficiências físicas, tá? Aí foi o divisor de águas, porque 2 anos após a criação da associação, foi formada a Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro, a ERRJ. Isso 2 anos após. Então, 2 anos após a criação da entidade e 6 anos após o surto, a epidemia de poliomielite no Rio de Janeiro. Jabson, então você está me dizendo que a fisioterapia no Rio de Janeiro foi onde começou, foi o grande precursor? Foi, né? No mundo estava acontecendo, já tinha, mas aí foi muito forte a presença da fisioterapia e foi o divisor de águas para a gente aqui. Tá? A partir daí foi quando a fisioterapia teve o seu reconhecimento, teve a sua profissionalização, tá certo? Quero depois que vocês na íntegra leiam esse artigo. Parararã! O que é que vem à tua cabeça, Amanda, quando vê essa imagem? Ideias, né? Usar o cérebro. Lembra que eu pedi para vocês imprimirem
uma atividade lá na nossa plataforma. Eu creio que todo mundo está com o caderno aberto, está com material de apoio e está com a atividade integrativa que eu pedi. Vamos ler juntos? Ana Beatriz, me ajuda aí. Nessa atividade integrativa, qual é a proposta? Baseado em seus conhecimentos prévios, tendo em vista o acesso anteriormente ao conteúdo programático, correlacione a seguir os nomes, as imagens e o conceito, tá bom? Então vocês estão, eu creio que todos estão. Ariane, conseguiu imprimir aí a atividade? Beleza? Eu creio que vocês estão com a proposta em branco. Eu vou colocar um nome e a gente, em cada espaço, vai colocar os nomes, tá bom? Depois eu vou mostrar as imagens e vocês vão correlacionar. Entre parênteses tem imagem. Você vai colocar a imagem 1 para a palavra que você acha que corresponde e os conceitos, tá bom? Por que eu vou passar bem rapidinho? Porque são palavras que vocês já estudaram e vocês já viram essas palavras no decorrer das aulas que eu pedi há 15 dias atrás. Pessoal, estude a aula Noções Gerais da Profissão, beleza? Como é que vai ser feito? Eu coloquei aqui esse slide mostrando a atividade integrativa, o nome você vai preencher, a imagem correspondente, imagem 1, imagem 2 e o conceito. Combinado? Beatriz Acioli, posso começar? Então vamos lá. As palavras são poliomielite. Eu acabei de dar o conceito lá, né? Mas vamos embora. Reabilitação, para quem estava no nosso primeiro encontro, eu pincelei muito o que é reabilitação. Cinesioterapia, terceira palavra. Mecanoterapia, para quem estudou, então na plataforma tem essa palavra. Eu não expliquei o que é, mas eu quero ver até onde vai os conhecimentos de vocês. Clóvis, o conhecimento do dia a dia, empirismo e Idade Média. Clóvis aí é recém saiu do ensino médio, acho que é um dos alunos mais novos, né, Clóvis? Eu acho que seja, né, pela carinha quando a gente se viu lá no primeiro encontro. Tá com esse conceito muito fresquinho na cabeça, o que é antiguidade, o que é renascimento. Mônica, eu quero muito que você... Mônica parece ser bem desenrolada. Mônica é mais ou menos da minha faixa etária, gente, né? São o professor e tá na mesma faixa etária de idade, eu tô achando. Mônica, o que é multidisciplinaridade e o que é interdisciplinaridade? Me ajuda aqui, tá? E industrialização, certo? Essas são as palavras que eu escolhi. Vamos lá? Primeira imagem, eu quero que vocês correlacionem. A gente consegue ver a imagem 1 e 2. São duas imagens que elas são da história do mundo, né? E o que é que ela representa? Se você conseguir ver a contextualização da imagem 1, essa imagem é o Renascimento, é a industrialização, é a antiguidade, o que é que essa imagem está retratando pra gente, tá? Eu não vou demorar nas imagens. Imagem 2. Olha ali o pessoal, os camponeses trabalhando no campo. Lá atrás, no fundo, a gente consegue ver casas bem maiores, né? Será que são os camponeses que moram lá? E aí? Eduarda, figura 3 e 4, o que é que representa para vocês? Na figura 3, ó, já vou dar uma dica, a gente vê o corpo pintado, né? E aí, isso é a Idade Média, Antiguidade, o que é que é? Gente, eu cometi um erro, tá? A imagem 2 e a 4 tá repetida, mas aí se faltar a gente complementa. A imagem 4, abstraiam, esqueça, porque ela tá repetida. Aqui vai valer a imagem 2. A 4 deixa em branco, tá? Depois a gente completa. Deixa eu dar uma pausazinha aqui, porque houve um probleminha.